Vamos agora a Brasília, os principais destaques desta manhã na capital federal. Quem chega atualizando, contando tudo pra gente é o repórter Pedro Nascimento. Bom dia pra você, Pedro. Bom dia também para você, Kátia, bom dia, Júnior, e bom dia para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Bom, hoje o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento que discute se o porte de maconha para consumo pessoal deve ou não deixar de ser crime no Brasil. Esse julgamento foi interrompido na quinta-feira passada, depois do voto do ministro Dias Toffoli. Ele que entendeu que a lei vigente, que criminaliza o porte de drogas, deve ser seguida, mas disse não haver sanções que punam o usuário. Portanto, segundo o entendimento do ministro, continuam valendo as medidas socioeducativas. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. Atualizando o placar dessa votação, para a gente entender como é que está o cenário no STF, até o momento, a gente tem 5 votos favoráveis à descriminalização do porte de maconha, 3 votos contrários e 1 novo entendimento, que foi esse voto do ministro Dias Toffoli. Os ministros favoráveis à descriminalização da maconha são o ministro Gilmar Mendes, ele que é o relator dessa matéria, o ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber, ministra que já se aposentou, mas antes de se aposentar, deixou seu voto para esse caso. Os ministros que são contra a descriminalização da maconha: ministro Cristiano Zanin, André Mendonça e o ministro Nunes Marques. E, como eu disse, o ministro que vai no caminho contrário desses votos é o ministro Dias Toffoli, que diz que a lei sobre o porte de drogas não tem efeito penal e sim administrativo. Essa ação que a gente está tratando aqui, que será julgada nessa terça-feira, ela questiona o artigo 28 da Lei de Drogas, que foi estabelecida lá em 2006 e que trata sobre o transporte e o armazenamento para uso pessoal. As penas previstas são brandas, né? Por exemplo, se uma pessoa for pega com uma quantidade pequena de drogas, ela pode sofrer uma advertência sobre os efeitos, prestar serviços comunitários, alguma medida educativa de comparecimento a programa ou curso sobre o uso de drogas, e esses são os efeitos previstos pela lei. Só que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal servirá de base para julgamentos que têm casos muito específicos. Por exemplo, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Corte, diz que o intuito é fixar um critério e evitar a descriminalização entre ricos e pobres, mais especificamente entre brancos e negros, porque atualmente a lei de drogas, né, ela determina que a definição do que é um usuário, de quem está portando a droga para consumo pessoal e de quem é um traficante, fica a critério do juiz. E muitas vezes uma pessoa de baixa renda, uma população que mora em, por exemplo, vilas e favelas, é pega com uma quantidade pequena de maconha para uso pessoal e é enquadrada como traficante. E muitas vezes uma pessoa em situação já morando em um bairro rico, né, uma pessoa branca, ela é pega com essa mesma quantidade de drogas e não é enquadrada. Então o STF está tentando determinar uma quantidade mínima, mas nesse momento a gente tem esses votos, cada ministro votando de um jeito, entendendo que existe uma quantidade mínima. A gente terá esses 2 votos, portanto, do Luiz Fux e da Carmen Lúcia, para determinar esse entendimento. E só lembrando que, segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.300 processos na Justiça que estão aguardando uma decisão em instâncias inferiores da Justiça sobre esse caso que será julgado no STF nessa terça-feira.